Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é dia 10 de novembro, o 32º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 20, 27 a 38, em que temos o episódio do diálogo de Jesus com alguns saduceus que negam a ressurreição. Eles vão se aproximar de Jesus e perguntar-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? A grande pergunta desafiadora nesse evangelho que os saduceus fazem a Jesus. A resposta de Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Então, nós observamos nesse Santo Evangelho de hoje um dado que é fundamental, que poderia dizer é o epicentro da nossa própria fé, que é a ressurreição. A ressurreição como grande fundamento da nossa fé. Jesus, então, vai nos ensinar o sentido não somente da ressurreição, como também da própria esperança. Portanto, provocado pelos saduceus, que assim negam a existência da ressurreição, Jesus responde, iluminando, portanto, a nossa esperança com imensa alegria. Podemos então resumir esse diálogo de Jesus, nesta passagem, com algumas ideias centrais, que nos ajudam também a entender o sentido da ressurreição e a nossa participação como santos e bem-aventurados nessa eterna glória. Importante destacar, no versículo 38, em que Jesus vai dizer: Deus não é um Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Nem eles, portanto, versículo 35, se casam, nem elas se dão em casamento. Não que o amor deixe de existir entre os casais quando estão no reino dos céus, mas o amor será tão grande que o homem se torna reflexo da luz de Deus, em indizível participação na sua felicidade eterna. Então, no resplandecer desta luz de Deus em nós, nós seremos realmente irmãos e irmãs, em uma inimaginável comunhão, uma comunhão perfeita, como nós falamos, a comunhão dos santos. Ou seja, o nosso corpo será como a nossa alma, expressão da luz, do amor e da própria vida divina, ou seja, não será marcado esse nosso corpo mais por uma finitude ou por uma precariedade, uma necessidade, em que nós encontramos na vida terrena. Também outro traço importante que Jesus quer deixar claro é que já não podem morrer porque eles são semelhantes aos anjos. Ou seja, nós não conhecemos pela nossa fé a morte eterna. O que é desfeito é o nosso corpo mortal e nós somos então revestidos de uma incorruptibilidade. Então esta celestial imortalidade é a meta, assim por dizer, o ideal de toda a nossa história neste mundo. Não podemos ser cristãos e não acreditarmos na imortalidade da alma, e menos ainda no nosso ingresso no reino celestial. Por isso Jesus descreve que no versículo 36 que nós somos como filhos. Estes que entram no reino dos céus são como os filhos de Deus. Então todo o Novo Testamento culmina nessa afirmação que transcende todas as medidas. Ou seja, participaremos de tal modo da filiação divina de Jesus que somos chamados nós mesmos filhos de Deus. Eles serão como filhos de Deus, nós seremos como filhos de Deus. Então eles são filhos de Deus, sendo filhos assim da ressurreição. É isso que Jesus quer, portanto, nos descrever. Isso significa que há uma íntima conexão entre a possibilidade de ressuscitar e o ser filhos de Deus. Então, participar dessa ressurreição é, portanto, um coroar da nossa filiação divina, como batizados e batizadas. Porque ambos são assim causados por Jesus e por sua morte e a sua vitória sobre o pecado e a morte, da qual nós participamos também. Então, só para sintetizar, no Evangelho, nós nos deparamos hoje com essa discussão muito interessante, que muitas vezes paira uma certa dúvida
em relação à ressurreição também na mente de nossos cristãos católicos. Então, para sustentarem esse posicionamento com relação à temática, os saduceus, como nós vimos no Evangelho, se apoiam nessa lei, né, do chamado levirato, segundo a qual a viúva devia casar-se com o cunhado ou o parente mais próximo do marido, caso não tivesse tido filho do sexo masculino, como nos descreve o livro do Deuteronômio 25:5. E diante disso, Jesus então afirma categoricamente que há, de fato, a ressurreição dos mortos. Entretanto, o modo como ela se dará não pode ser descrito ou imaginado por cada um de nós. Não podemos, em hipótese alguma, conceber o céu e o plano divino com características puramente humanas, assim como os saduceus o faziam. E por isso Jesus nos corrige também, através desse evangelho, sobre essas características humanas e terrenas que muitas vezes nós atribuímos à ressurreição. Ou seja, a ressurreição dos mortos firma-se como a verdade de fé, concretizada de modo especial pela ressurreição do Senhor. Ela é referencial para a nossa participação nessa ressurreição. Então, quanto a nós, devemos cada vez mais, principalmente por meio desta liturgia de hoje, esforçarmos-nos para conseguirmos adentrar a esta vida eterna, onde Cristo permanece vivo e reinante. Portanto, para concluir, Jesus afirma que a esperança da ressurreição se baseia na revelação do Deus da vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó. Se eles não estão vivos em Deus, Deus estaria negando a si próprio, enquanto Deus da vida. Deus é a fonte da vida. Então Deus, portanto, concluiu Jesus, não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. A pergunta que nos cabe na reflexão desse domingo, é: pode alguém realmente acreditar em Jesus sem acreditar na ressurreição? Então, como filhos e filhas de Deus, como discípulos e missionários, levemos, a partir da liturgia deste domingo, essa esperança de uma vida nova, essa esperança da ressurreição, a todos aqueles que vivem sem esperança, não permitindo jamais que nos roubem a esperança do anúncio desse santo evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e a Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.